É interessante que quando a gente passa por situações de grande desespero, ajoelhar-se não é difícil, né? Às vezes a gente pede para se ajoelhar, né? Eu sei que isso acontece quase todo domingo aqui, e a gente se ajoelha aí. Se o irmão que está orando aqui, o pastor que está orando, começa a demorar, o que acontece? Dói o joelho da gente, né? E a gente já fica todo incomodado para lá, incomodado para cá. E aí alguns dizem assim: pastor, o senhor se ajoelha lá porque tem carpete, metade do meu espaço tem carpete, a outra não tem. Então um joelho tem carpete, o outro não tem. Então eu posso sentir os dois lados da questão. Gente, é interessante isso, mas eu me lembro de algumas cenas na minha vida que foram marcantes, quando ficar de joelhos não parecia ser tão complicado. Eu me lembro que eu estava no Peru, quando houve aquele grande terremoto no Peru, há anos atrás, e quando começou a acontecer o terremoto, a gente não tem muita noção que é um terremoto, especialmente se você nunca passou por um terremoto. E eu estava na rua naquele momento, na verdade eu estava dentro de um ônibus, e estava conversando com a minha mulher pelo telefone naquele momento. E eu comecei a ver o ônibus pular. O ônibus pulava assim. Aí todo mundo que estava no ônibus saiu correndo e eu continuei conversando no telefone. E aí desliguei o telefone e fiquei olhando, todo mundo lá fora. E eu nunca vou me esquecer da cena de um senhor, não é, peruano, que ele sabia o que estava acontecendo e a gente não entendia muito bem. Ele se ajoelhou no chão, levantou as mãos para o céu e começou a gritar: misericórdia, Deus, misericórdia, Deus. Eu falei: o que está acontecendo? Aí que caiu a ficha que estava tendo um terremoto. A gente olhava os postes balançavam. Que coisa estranha, algo sobrenatural. Não é comum a gente ver isso. Eu sei que terremoto faz parte da natureza, mas assim, não é normal. O chão é firme, não balança, né? E de repente está tudo balançando. Eu me lembro uma outra cena que se ajoelhar também não pareceu difícil. A gente estava na Índia, não é? E houve um confronto entre muçulmanos e hindus, e a gente estava numa casa de hospedagem, do outro lado da rua, o exército invadiu um hotel, e aí começou a atirar em pessoas, e a gente podia ouvir os tiros e ver o que estava acontecendo, e gente estava morrendo. E tinha um hindu conosco no mesmo quarto, era um hostel, né? A gente dorme todo mundo junto naquele quarto. E aí então aquele homem se agarrou ali, se ajoelhou na beira da janela ali, vendo o que estava acontecendo e gritando: misericórdia, Deus, misericórdia. Então há momentos na nossa vida que se ajoelhar parece ser a coisa mais natural. Então eu imagino que quando Davi entrou na caverna de Adulão e que ele se sentiu seguro, aquilo que estava no Salmo 34 aconteceu: bendirei ao Senhor. E ele então se joga de joelhos no chão, coloca a boca no pó e diz: Senhor, eu reconheço que foi um milagre o livramento do Senhor, que foi um milagre eu estar vivo aqui. Agora, pensando bem, o que eu fui fazer na cidade do gigante Golias? Gente, que coisa doida. Doido não foi babar na barba, né, como diz lá. Doido foi ir naquela cidade sozinho, sem nada. Mas o Senhor foi por ele, né? E ali, de uma maneira respeitosa, cheia de gratidão, ele adora a Deus com a boca no pó, agradecendo ao Senhor por mais um milagre na sua vida. São as nossas experiências com o Senhor que nos permitem entender quem Ele é e adorá-lo em uma intensidade de alma diferente. Às vezes a gente passa por algumas experiências tão complicadas, e quando elas passam, a gente tem uma percepção diferente de quem é Deus. E isso fica muito claro na expressão que Jó vai usar depois daquele encontro com Deus. É interessante porque Deus ainda não restaurou a vida de Jó,
Jó ainda está passando por uma grande tribulação, as coisas não mudaram, mas ele tem um grande encontro com Deus lá no final do seu livro. Quem já leu o livro de Jó vai saber. E ele vai chegar no final e dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te contemplo com os meus próprios olhos. Sabe quem é que se ajoelha em adoração? É quem de alguma maneira tem marcas na sua vida e é capaz de contemplar quem é Deus com os seus próprios olhos e reconhecer que Ele é o Senhor, o soberano de todas as coisas. Quando a gente se ajoelha diante de Deus, a gente não se ajoelha apenas porque Ele fez alguma coisa. A gente se ajoelha porque a gente reconhece quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. E aí então a primeira atitude de louvor foi colocar-se de joelhos. A pergunta que eu tenho para você é: você já teve esse tempo, esse encontro, esse momento na tua vida em que você pode dizer: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te contemplo com os meus próprios olhos? Então, querido, se você já viveu isso na tua vida, eu posso dizer para você: você tem motivos para dobrar os teus joelhos diante do Senhor e se curvar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E aí eu vou acrescentar aquilo que Davi sentiu: o Salvador da minha vida. Salvador da minha vida. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor.